Olá, boa tarde, telespectadores da TV Mundo Maior e os ouvintes da Rádio Boa Nova. O programa novamente começa nesse momento, num programa dedicado a gente entender e compreender os transtornos mentais à luz da doutrina espírita. Lembrando que a gente não vai usar nenhum tipo de conhecimento médico, ou psicológico, ou psiquiátrico, e muito menos doutrinário e filosófico, para ficar explicando e muito menos justificando aqueles nossos pequenos comportamentos insanos, que mais cedo ou mais tarde, pela repetição e pela falta de reflexão sobre eles, a gente acaba adoecendo. Não que o adoecimento é um castigo, mas ele é um chamamento para que você possa rever velhos hábitos que refletem seus velhos sentimentos, seus velhos pensamentos e que por si refletem os seus velhos sentimentos. E trazendo aqui a luz da doutrina, principalmente a luz do cristianismo, aonde Cristo, Jesus, o Cristo, não foi apenas um simples profeta, e ele trouxe a primeira vez a palavra amor para a superfície do planeta como o remédio para todos os males, ou seja, o amor cobrirá a multidão de pecados. Lembrando que pecado é exatamente esses comportamentos insanos que eu não sabia que podia fazer diferente e por repeti-los eu adoecia, até que chegou um momento em que tive o meu despertar espiritual que veio através do conhecimento das leis de amor, que foi Jesus que nos trouxe. E hoje o programa, como fala de saúde mental, eu vou falar sobre um assunto interessante que é a respeito da medicação, né? Remédio psiquiátrico. Tem muito mito e tem muita realidade, né, que acontece em relação à medicação em psiquiatria. Lembrando que o primeiro remédio psiquiátrico que surgiu no mundo foi em 1960. Então, para ter uma ideia, eu nasci em 1961, né? Então, até 1960 não existia medicação. O que existia eram alguns tratamentos biológicos, né, que ajudavam as pessoas a melhorar o seu estado de espírito, né, assim, melhorando o físico. Mas era tudo feito muito de maneira empírica. Empírica, o que significa isso? Na tentativa e no acerto, né? Então, alguns grupos faziam certas coisas, dava certo, então eu pegava isso que ele fez, que eu repetia na minha clínica, algumas vezes dava certo ou não. E aí nós temos vários tipos de tratamentos biológicos. Porém, quando em 1960 um anestesiologista resolveu usar um remédio usado em anestesia, né, para tirar a consciência de uma pessoa, num paciente em surto catatônico, né, vamos dizer, em surto de agressividade, de heteroagressividade, e ele melhorou, surgiu aí então a possibilidade de se estudar outras medicações, no caso na época era a clorpromazina, que é uma medicação usada até hoje. O nome comercial dele é muito antigo, chama-se Ampliquitil, mas o nome da substância é clorpromazina. Foi o primeiro neuroléptico criado no mundo, ou seja, um primeiro antipsicótico, que era usado em anestesiologia e que acabou sendo usado na psiquiatria com sucesso. Daí por diante, então, começamos a descobrir novas substâncias, descobrir novas fórmulas em cima da fórmula da clorpromazina, surgindo outras substâncias químicas que ajudavam a diminuir a agressividade ou a sintomatologia positiva, que a gente fala, que é as alucinações e os delírios, né, das pessoas portadoras de transtornos mentais do tipo, que tinham o transtorno mental do tipo processual, né, que é uma degeneração do sistema nervoso. E aí por diante começaram a buscar novas moléculas. Até que buscando uma molécula nova, de um novo antipsicótico, de um novo neuroléptico, descobriram uma que não deu muito certo. Não tirou a pessoa do surto, mas parece que ela melhorou um pouquinho dos seus sintomas negativos. O que é o sintoma negativo? É aquela apatia, aquele embotamento afetivo, aquela indiferença que o doente mental fica, né? Fica meio desligado. Melhorou isso, como se tivesse tirado ele de um estado de depressão. Surgiu aí o primeiro antidepressivo do mundo, que é conhecido como amitriptilina, que tem até hoje, tá? Que o nome comercial mais comum, que mais ganhou nome aí, foi o chamado triptanol, né? E hoje mas também tem um concorrente chamado Amitril. E daí por diante foram lá tentar descobrir novos remédios antidepressivos, aí descobriram um que também não deu muito certo como antidepressivo, mas ajudou aquelas pessoas que tinham crises convulsivas, ataques epiléticos, né? E aí começaram a perceber que essa substância não tirava a depressão da pessoa,
mas melhorava o limiar convulsivo, tão quanto os antigos anticonvulsivantes, como a fenitoína, né, que é o Idantal, o fenobarbital, que é o famoso Gardenal, né? O pessoal faz piada com isso, né? Olha o Gardenal lá, né? O pessoal que você quer dizer que ele é meio tantã, né? Uma piadinha sem graça. E aí essa substância que não melhorou tanto a depressão, melhorou as crises convulsivas. E melhorava o humor da pessoa também, no sentido de deixar ele mais regular. Não deprimia, mas também não ficava tão mal. Aí surgiu então a carbamazepina. E aí começou toda uma linha de pesquisa em cima de anticonvulsivantes que não fossem os barbitúricos, né? E nem os fenitoínicos, né? Que é as fenotiazinas, vamos dizer assim. E aí então começou-se essa busca, até que essa busca por medicações, surgiram vários remédios muito interessantes. Mas em 1970 até 1980 surgia também, vamos dizer assim, a psicanálise, que foi uma bênção no planeta Terra, Freud ter intuído e instituído a instância do nosso inconsciente. E com isso trouxe uma ferramenta importante que é a psicoterapia, porque ele percebeu que algumas doenças com lesões, assim, com disfunções neurológicas, não tinham lesões neurológicas que justificassem. Então existia uma capacidade do ser humano de causar uma disfunção física sem ter lesão orgânica. Surgiu a psicanálise. Nesse período, parecia que a psicanálise explicava tudo. Parou-se as pesquisas em neurociências ou em psicofármacos. E principalmente depois que se descobriu uma medicação que tirava a ansiedade das pessoas, que era o famoso clordiazepóxido, e em seguida descobriram o diazepam, né, que era o antigo psicocedin, depois inventaram o Valium. Com a descoberta do Valium, aí então é que todos os psicanalistas se voltaram contra a medicação. Por quê? Porque o Valium é aquele remedinho tarja preta que você toma e tira a ansiedade. E aí tem uma coisa muito interessante, que isso é uma antítese da psicanálise. Se você não tem ansiedade, você não sente a sua dificuldade emocional, não vai procurar ajuda, ou seja, não vai querer se analisar. Então, se você se anestesia com um remédio, para que você vai querer buscar a causa do seu mal-estar e resolver essa causa? Então, é claro que nós passamos 10 a 15 anos proscrevendo a medicação, né? As pessoas não acreditavam mais em medicação e ainda tinha aquela pecha de que medicação em psiquiatria era dopar o paciente para ele ficar dormindo o dia inteiro e parar de encher. Ou de encher porque ele agride as pessoas, ou porque ele fala demais, ou porque ele está inquieto, ou porque ele não dorme, ou coisa parecida. E passamos longos anos aí sem estudar nada em neurociências. Até que na década de 80, né, de 80 a 90, começaram a se estudar de novo as medicações, principalmente os antidepressivos. E por quê? Porque nesta época aumentou muito, vertiginosamente, até hoje está aumentando os quadros de depressão. E os remédios da depressão, na época, não funcionavam muito bem. E quem fazia psicanálise para poder melhorar a depressão demorava muito. Às vezes demorava 4, 5 anos para melhorar 10 centímetros da depressão. E por que isso? Porque essas pessoas que estavam fazendo psicanálise não estavam deprimidas por questões psicológicas, e sim por questões neurológicas. Mas, naquela época, não se acreditava que o cérebro era tão importante assim. E aí, inventaram a fluoxetina, que era uma medicação conhecida como Prozac, que prometia tirar a depressão em 7 dias, né, sem efeitos colaterais como os antigos antidepressivos traziam. E aí foi uma loucura, né, quando a gente fala assim, né, já que estamos falando de psiquiatria, foi uma loucura, porque muitos psiquiatras psicanalistas, eu já contei aqui, eles foram processados pelos seus pacientes, porque os pacientes perguntaram, olha, você sabia que existia remédio para depressão? Eu falei, sabia. Por que você nunca me deu? Não, porque a psicanálise não permite. Mas, olha, eu estou há 3 anos pagando $500 cada sessão de psicanálise, 3 vezes por semana, e eu tenho um colega meu que pagou $100 por uma receita, em uma semana ele está bem. Aí muitos começaram a ser processados, porque se eu sou médico, eu não posso negar que eu sei que existe um remédio só por causa das minhas convicções. Isso é omissão
de conhecimento, é não tratar com aquilo que você tem de melhor, né? Isso é previsto até no Código de Ética do Brasil, né? Na ética do Conselho Regional, do Conselho Federal de Medicina do Brasil, né? E aí, então, com o Prozac, inaugurou-se não a década do cérebro, mas o século do cérebro. E muitos remédios surgiram e estão surgindo até hoje. Não é porque as empresas são boazinhas, depois eu vou contar aqui que as empresas são muito sacanas, sim. O que elas querem é grana, é ganhar dinheiro com ovo de Colombo, né? Criar um remédio que todo mundo vai tomar e vai sarar. E aí, é claro, não adianta você criar um remédio que ninguém vai tomar. E para incentivar as pessoas a tomarem remédio, começou-se então um lobbying entre os médicos, ou para com os médicos, principalmente essa questão de fazer com que os médicos recebessem dinheiro ou subsídios para fazer pesquisas com tais ou tais remédios para mostrar que eles funcionavam e aí convenceriam outros médicos a prescreverem. Normalmente, é claro, quem é convidado a fazer pesquisas são pessoas que são do meio acadêmico, professores, doutores, livre-docentes, PhDs. E aí você notava uma coisa muito interessante que o nosso professor Ville, quando visitou os Estados Unidos e foi ver as principais universidades, ele falou assim que você descobre o quão importante é a pesquisa de um médico psiquiatra pelo tamanho como é que chama isso? Do escritório dele na universidade. Quanto mais você pesquisava um remédio que podia dar lucro, claro que eles te davam muito mais condições de fazer pesquisa. Agora, se você quisesse fazer uma pesquisa sobre como melhorar do pânico através de exercícios respiratórios, você ia conseguir uma salinha no porão que você ia ter que dividir com os ratinhos de laboratório de fazer pesquisa, né? Por quê? Porque tem que vender remédio. Remédio dá muito mais lucro do que sessões de terapia. Claro que a sessão de terapia não dá lucro para a empresa. Quem é remunerado, quem recebe o honorário é o terapeuta, né? Não é a empresa. Então hoje a gente vê, infelizmente, muitos mitos que escondem as realidades da medicação, mitos ainda lá do passado, que fala sobre dopar, sobre ficar viciado ou ficar dependente do remédio, e muitos mitos que falam sobre a necessidade de medicalizar tudo, né? Que é um assunto, inclusive, que nós vamos falar amanhã, né? No programa... Esqueci o nome. No Mundo Maior em Debate. No Mundo Maior em Debate. A minha memória auxiliar funciona rapidinho ali, sabe? É um notebook à distância ali. Em que nós vamos falar sobre o TDAH, né? E como nós vamos ver como existe uma tendência a você diagnosticar muito TDAH para poder medicalizar muito e vender bastante remédio. E, infelizmente, os nossos jovens psiquiatras são bombardeados por tecnologias com aval de psiquiatras menos avisados e que estão totalmente em conflito de interesse, ou seja, o que é um conflito de interesse? É quando você vai fazer uma apresentação num congresso, você vai apresentar um projeto, uma pesquisa, e você tem que anunciar qual é o seu conflito de interesse. Por exemplo, quem me patrocinou essa pesquisa foi o laboratório tal. É um conflito de interesse, porque eu estou usando um remédio que essa empresa está pedindo para mim fazer a pesquisa. É um conflito de interesse, porque eu posso estar direto ou indiretamente, consciente ou inconscientemente, querendo enxergar um resultado só para dar certo, para me continuar recebendo o subsídio da empresa. Pode acontecer, porque médico e principalmente psiquiatra também é gente, apesar de não parecer, né? Ou seja, sofre as mesmas tentações de corrupção diante de assédios morais. Porém, é claro que você não é a maioria, né? Você encontra bastante pessoas que estão errando, entre aspas, porque estão sendo ensinados de maneira errada a fazer o diagnóstico. Aí vem, então, todo esse tabu em usar a medicação, né? Eu já contei para vocês que eu realmente também já fui contra a medicação e demorou muito para mim aprender a aceitar dar medicações. Já contei episódios aqui em Franco da Rocha, em que a minha residente tirou uma paciente de mim porque eu não dava remédio para a paciente estava piorando. E depois de uma semana que ela tomou o remédio, ela foi para casa, né? Então eu tive que começar a perceber que eu estava sendo radical. E eu era radical por quê? Porque eu era espírita, né? Espírita roxo. Eu achava que tudo era espiritual,
que eu devia fazer uma benzedura na mulher lá, na menina, que tinha 17 anos. E ela ia sarar, porque aquilo ela estava ouvindo espíritos, né? E aí o Aldol tirou os espíritos dela, né? Eu achei interessante, né? Dar passe com o Aldol nela melhorou, né? E aí então eu comecei a perceber o quanto é importante a medicação, sim, para aliviar os sintomas daquele que tem uma doença mental de verdade, né? Uma esquizofrenia, um transtorno do humor que cursa com psicoses, né? De exacerbação do humor, ou então de uma depressão muito profunda. Até a eletroconvulsoterapia, eu fui aprender a valorizar em função de pacientes nossos em Franco da Rocha que pediam para a gente, né? No sentido assim, por favor, doutor, não demore em me dar a convulsoterapia, porque eu tomo o remédio que o senhor me dá, vai demorar 1 mês para melhorar, que é o tempo que demora o remédio para melhorar. Com a eletroconvulsoterapia, em 1 semana eu estou de volta, eu tenho 4 filhos para cuidar. Eu acabei de ser mãe de novo. Eu falei, tá bom. A gente percebe, estuda, vê que é possível, tem condições, tem indicação, é feito com sistema, com método, com critério clínico, a pessoa melhora. Mas, falando de medicação, então vem aquela coisa. É obrigado a tomar remédio? É bom tomar remédio? O remédio funciona? Ele vai fazer o que comigo? O que ele vai mexer dentro de mim? Se ele me ajuda, por que eu não posso tomar ele para sempre? Tem remédio que eu tenho que tomar para sempre? Então, tem um monte de perguntas que eu acho que passam na cabeça de quem ouve falar em medicação psiquiátrica. Eu, pelo menos hoje, horrorizado com a neuropsicofarmacologia, hoje eu sou, se eu pudesse eleger alguém para virar santo, eu faria o Nossa Senhora do Stahl, né? O que é Stahl? Stahl é o sobrenome de um autor de um livro de psicofarmacologia, que eu acho que é o mais moderno que tem, que consegue perceber todas as nuances, os detalhezinhos do nosso cérebro. E eu acredito que mais alguns anos nós vamos ter remédios personalizados. Então nós vamos ter um Aldol para fulana de tal. Esse Aldol é só para você. Por quê? Porque tem a ver com o teu cérebro, foi feito de acordo com o funcionamento dos seus neurônios. Então é um Aldol feito com a sua genoma. É um neuroléptico feito de acordo com a sua característica genética. Por que eu estou dizendo isso? Porque hoje você às vezes tem pessoas que você trata e não melhora. E hoje tem alguns exames que você faz para perceber o perfil genético daquela pessoa, para descobrir qual é o remédio que funcionaria para ela. Então, se eu estou fazendo isso, eu já estou, de uma certa maneira, personalizando o tratamento. Então, algumas pessoas não têm muita paciência, às vezes, de esgotar todos os recursos de tratamento. Já quer fazer logo esse exame, onde você quer saber qual é o remédio que você vai usar. Hoje isso ainda não é muito conclusivo, ajuda a gente a pensar, mas mesmo assim ainda vai ser em forma de tentativa e acerto, né? Você começa com remédio, tenta, não melhora, começa para outro, tenta. Tendo essa modelagem genética, vamos dizer assim, a gente consegue pelo menos traçar um caminho de quais remédios usar, mas vai ter que estar tentando dentro daqueles que a genética determinou. Então, não existe muitos tipos de remédio na psiquiatria. Na realidade, só existem 3 tipos. Os que ligam os neurônios, os que desligam os neurônios e os que estabilizam os neurônios quando eles estão ligados, para eles não acelerarem e nem brecarem antes do tempo. E conforme a necessidade da pessoa, você vai usar essas medicações. E aí tem um critério muito interessante que nós aprendemos lá em Franco da Rocha, o Hospital do Jiquiri, onde eu fiz a minha residência, de como que você faz para medicar. São 3 parâmetros também, são 3 princípios muito básicos em psicofarmacologia, que se você levar isso em consideração, estudando, claro, psicofarmacologia, estudando psiquiatria, entendendo da interação medicamentosa como médico de outros remédios que interagem com os remédios da psiquiatria, só são 3 coisinhas que você tem que fazer na hora de prescrever remédio para as pessoas, que pode até incluir também esse estudo do perfil genético da pessoa, mas muitas vezes não é ele que vai decidir, porque o que decide é a resposta de cada pessoa. Porque mesmo se esse exame da genética falar para mim, tem que usar o remédio X, eu dei o X, não funcionou, e ela mandou não dar o Y, mas se eu der o Y e funcionar, é esse que eu vou dar.
Nós vamos para o intervalo e vou voltar para contar esses 3 critérios que a gente usa para medicar. Até daqui a pouco. Pai nosso, que és dos céus. Depois de se tornar uma das maiores bilheterias no gênero de 2016, chegou a hora de levar o filme Nos Passos do Mestre para sua casa. Adquira o seu DVD com preços especiais. Visite a livraria Mundo Maior ou acesse a loja virtual pelo site www.mundomaior.com.br. Você também pode ligar para o 0 Operadora 11 4966 5775. Sócios do Clube Amigos da Boa Nova têm descontos exclusivos. O que existe além do que já foi tratado sobre o amor? Já interpretei e dei vida a inúmeros personagens, mocinhos, vilões. Você que acompanhou a minha carreira pode ter se identificado com alguns desses personagens. Hoje eu venho aqui não para interpretar, mas para convidar você para ser um personagem do bem. Ajude as Casas André Luiz para que possamos juntos continuar cuidando do deficiente. Uma casa com mais de 2.000 mocinhos que precisam da sua ajuda. Você tem 1 minuto? Sim, 1 minuto para salvar uma vida ou para evitar um aborto. Em 60 segundos, você pode amparar uma pessoa em desespero. 1 minuto para muita gente pode não significar muita coisa. Para nós, pode significar a regeneração do planeta. Que tal nos ajudar? É só 1 minuto. Financie 1 minuto da programação da Rádio Boa Nova e da TV Mundo Maior. Só assim, a maior rede mundial de comunicação espírita pode atravessar esse momento de crise. Nossos custos com satélite, antenas de radiodifusão, profissionais de engenharia são altos, mas com 1 minuto de sua ajuda, podemos continuar. Com o mesmo valor de um lanche na maior rede de fast food do mundo, você financia 1 minuto de luz. Clube Amigos da Boa Nova, ajudando você a ofertar 1 minuto para salvar vidas, consolar corações e construir um planeta melhor. É portador do vírus HIV. E se fosse possível levar esperança para milhares de pessoas? Juntos, nós podemos. Invista neste canal. Invista em um mundo melhor. Novamente no ar, estamos aqui voltando a falar sobre o assunto sobre medicação psiquiátrica, mitos e realidade. E você pode fazer sua pergunta, tá? Nós temos o nosso WhatsApp, que vai aparecer aqui na tela, que você pode estar ligando para nós. É 0 Operadora 11 99643 3827. Olha para baixo que eu estou lendo aqui na telinha, tá? Então eu vou repetir para quem está ouvindo só na rádio. É 99643 3827. Não é ouvindo só na rádio, é para quem não está vendo a imagem, né? Que ouvir também é tão bom quanto ver, mas quem não vê, eu repito o telefone. E também você pode falar diretamente pelo nosso telefone. Nós temos aqui, fale comigo, né? O 0800 979 5011. 0800, repetindo para o pessoal da rádio, é 0800 979 5011. Faça sua pergunta ou pelo WhatsApp ou pelo telefone. Eu já tenho uns zaps aqui que a Regina já passou para mim. Olha, ela diz assim, olha... Doutor João, meu filho de 15 anos começou a tomar remédios de ansiedade, mas confesso que isso não me deixa confortável. Ele está tomando há 4 meses. Quando eu devo retirar o medicamento, me chamo Elizabeth, moro no Tatuapé. Então, Elizabeth, é interessante saber qual é a causa da ansiedade. Eu vou falar uma coisa interessante já respondendo a sua pergunta. Todos os remédios em psiquiatria, sem exceção,
todos são só sintomáticos. O que significa isso? Para diminuir o sintoma. Então para que serve se não cura? Que a cura, muitas vezes, vem da psicoterapia, das mudanças de hábitos que a pessoa faz, da revisão de valores, e aí, conforme a pessoa vai melhorando, o sintoma vai indo embora, eu posso tirar o remédio. Mas não tem pessoa que tem que tomar para sempre? Provavelmente, algumas pessoas, que não é a maioria, têm lesões cerebrais herdadas geneticamente ou adquiridas durante a gestação ou logo na primeira infância. E aí o remédio pode ser que vire uma prótese cerebral, assim como um diabético tem que tomar insulina. Ele não quer tomar insulina, mas ele precisa. E tem pessoas que não querem tomar remédio psiquiátrico, mas precisa. E aí ela fica bem tomando como se fosse uma prótese. Então o que eu sugiro para a Elizabeth é que converse com o médico do seu filho. Seu filho tem 15 anos, ele é menor de idade. Então o médico dele tem que conversar com você qual é a proposta do tratamento, até quando e onde que ele vai ter que estar tomando isso, a fim de poder saber por quanto tempo vai precisar estar tomando ainda a medicação. Ou seja, quem diz mais ou menos o movimento e o tempo é a própria pessoa. Como ele é um menino de 15 anos, ele precisa de alguém apoiando, né, sobre isso. Nós temos uma ligação? Alô? Alô? Doutor Lourenço. Oi, boa tarde. Eu te amo. Obrigado. Quem que está falando? Eu sou Marina de Araraquara. De Araraquara. Marina? É Marina, seu nome? Marina Sobral. Seja bem... Marina. Tudo bem, Marina? Como é que você vai? Doutor, eu te amo. Obrigado, Marina, pelo carinho. Eu agradeço. Não perco seus programas. Amo vocês todos aí. Todo mundo. O José Medrado é um palhação, né? Pode deixar. Então, tá. Assim é o seguinte. Oi. Doutor, Sim. eu tomo fluoxetina. Sim. Eu até me arrepiei quando o senhor falou da fluoxetina. Eu tomo fluoxetina faz 22 anos para 25. Certo. Eu nunca aumentei a dose, 20 miligramas. Sim. Somente 20 miligramas, nunca aumentei a dose, a dose é a minha vida, doutor. Tá certo. Só pode confessar para o Brasil qual é a sua idade? Oi, doutor? Qual que é a sua idade? 72 anos, sou mocinha. Então estou dizendo só para a gente ter uma ideia de quanto tempo a senhora toma, dos 25 até hoje. É isso que eu entendi? Eu tomo 25 anos, eu tomo até hoje, doutor. Eu fiquei num corpício porque ela me tirou a ansiedade pela comida. Ok. Né? Ok. Doce, principalmente doce, né? O senhor come muito doce. Pode acontecer. E eu não precisei, meu psiquiatra fala... Meu psiquiatra fala, Marina, você é coisa de louco, você nunca aumentou a dose. Pois é. E muito bem eu me sinto, doutor. Então, tá bom. A senhora é um exemplo do que eu acabei de falar, de que às vezes para algumas pessoas o remédio se transforma numa prótese, como um óculos, como um dente, aquele aparelho de ouvido, e não tem problema. Se a gente vai seguindo a pessoa, faz exames e o remédio não está trazendo nenhum efeito colateral e nenhuma lesão no fígado, no rim, e ela só tem bom efeito, essa é a sua medicação, não precisa ter medo nem temor, né? Sim. Pois é. Mas será que tem problema com rim e fígado, doutor? Não. Se nesses anos todos que o senhor está tomando, o senhor não teve nenhum problema até hoje, é muito provável que não vai ter. Doutor, se tivesse que dar problema, já teria dado, hein? Sabe aquela brincadeira que a gente fala, quando a gente é criança que machuca o dedo, e a mãe fala pra gente, você vai morrer com esse dedo. Não é isso? Então, a senhora vai morrer com esse remédio, né? A senhora vai morrer com esse remédio, né? Mas eu me sinto muito bem, eu me sinto ótima. Fica tranquila. Tudo é bonito, tudo é muito lindo. Eu acho que é claro que tem coisas na sua vida que não são muito boas e não é gostoso. Mas nem por isso a senhora fica tão mal, né? A senhora sabe lidar com as situações, né? Doutor, muito obrigada, amo você. Eu que agradeço o carinho, viu, dona? Obrigado, viu, pela sua ligação. Amo esse programa. Fique à vontade. Todos vocês. Amo de paixão. Doutor Cascateira. Ok.
Ele é chique, ele casca pera, eu casco cebola, laranja, ele casca pera. Tá bom. Beijão, doutor, te amo. Obrigado, dona Marina. Um abraço para todo mundo aí da Araraquara. Tchau, hein? lindo, tchau. Até mais, tchau. até logo. Então, a dona Marina está aí de prova, né? Como a medicação salvou a vida de muita gente. Eu falo brincando muitas vezes nas palestras, né? Se você foi no trabalho hoje de carro, ou de ônibus, né? Você não percebeu, mas o motorista é esquizofrênico. Mas os remédios estão tão bons que hoje eles podem dirigir, trabalhar, casar, ter filho, estudar, fazer faculdade, né? Pode, meu. Hoje os remédios estão tão bons, graças, olha que interessante, né? Que do lodo nasce o lírio, né? Que é exatamente o símbolo aqui das casas André Luiz, né? Que da ganância das indústrias farmacêuticas, hoje só fica doente mental quem não sabe que tem tratamento para tomar. Ou sabe e não tem como ir, sabe, tem como ir e não sabe que tem remédio, porque algumas pessoas ainda não dão remédio para as pessoas. Funciona. Isso é muito interessante. Funciona. Cura? Não cura, mas ajuda as pessoas a viver bem melhor, de maneira que, se pensar em termos de cura, como a gente fala em relação ao queijo, sabe? Quando se fala queijo meia cura, para mim curar uma pessoa é deixar com que ela fermente para ela poder sair dessa vida um queijo muito mais saboroso. E muitas vezes o fermento dessa pessoa é a doença dela. Não significa que talvez se eu não tirar a doença dela que eu não possa aliviar os sintomas. Faz sentido. É como a gente fala assim, olha, está curando o queijo, mas de vez em quando você tem que tirar um sobrenadante lá, que fica de excesso de fermento, pode azedar. Então o remédio entra como isso, para ajudar a manter o fermento da vida das pessoas na quantidade que não entra, que as pessoas não fiquem em desespero ou fique apática, que não queira mudar nada. E a medicação funciona muito, muito bem. Tá? Nós temos muitos remédios bons que quando eu estudava em Franco da Rocha, tinha um tipo de remédio que a gente falava que isso é ficção científica, nunca ninguém vai inventar isso. Até que um dia eu tinha um paciente que eu tratei por longos tempos que morava assim do lado do meu consultório. Ele nem sabia que eu existia. A mãe dele descobriu que eu existia para poder tratar dele, porque frequentava o mesmo cabeleireiro que a minha irmã. Aí ele passou comigo. E ele já estava há 10 anos deitado numa cama. Aí eu falei assim, puxa, inventar esse remédio aqui, eu não acredito nele, mas vou dar. Daí que o cara me levanta, acorda, conta os planos que ele tinha, volta a passear com o cachorro, tem vontade de fazer as coisas. E eu falei, olha, a ficção científica aconteceu, né? E desse remédio, que já tem mais de 20 anos, muitos outros surgiram e que ajuda as pessoas a viverem bem, né? E não a viverem dopadas, como o pessoal fala, né? Olha aqui outra pergunta. Olá, boa tarde. Meu nome é Cíntia. Já mandei algumas vezes essa pergunta. Me perdoe se já falou sobre ela, mas não ouvi. Gostaria de saber sobre a neuralgia do trigêmeo. Tenho 32 anos e estou sofrendo bastante devido à dor intensa. Obrigado, doutor João. Então, a neuralgia do trigêmeo é que nós temos 12 pares de nervos no nosso corpo que nascem dentro do nosso crânio. Então, são os pares dos nervos cranianos. Um deles é o trigêmeo, tá? Que tem 3 ramos e que vem aqui para o rosto. Assim como você pode ter, por exemplo, uma dor ciática, né, que vai para a perna, você pode ter uma dor ciática nesse trigêmeo. E quando isso dá, é uma dor que a pessoa, ela para de falar, ela está conversando com você, eu já tive vários pacientes com isso, ela está conversando com você, ela para e começa a se torcer, porque ela dói muito. E aí uma coisa interessante, porque um dos primeiros remédios que começaram a usar com isso, que ajudou bastante a tratar disso, eram antidepressivos. E em seguida, um antidepressivo que não deu certo, que foi a carbamazepina. Hoje nós temos muito mais remédios modernos que tratam dessa neuralgia. É uma dor de difícil controle, tem que insistir, e muitas vezes ela é sequela de uma herpes zoster, que às vezes pega o nervo trigêmeo. Aquele cobreiro que às vezes dá aqui, embaixo do braço da gente, pode dar também no rosto. E quando pega o trigêmeo, ele deixa essa dor, que pode durar às vezes bastante tempo, mas tratando, na pior das hipóteses, ela melhora. Na melhor das hipóteses, ela some. Então não desista nunca de se tratar. Nós temos outra ligação. Alô, boa tarde. Boa tarde.
Oi, boa tarde. Quem está falando? Maria de Araraquara. Maria? Era a Marina, agora doutor. é a Maria. Oi, Maria. Seja bem-vinda. Pois não. Doutor, Sim. eu tô ouvindo eu assistindo esse canal, não foi por acaso. É Porque coisas do eu não além. assistia mais nada, faz mais de mês, desde maio que eu tô debaixo de um cobre-leito, sem levantar a cabeça, sem falar com ninguém. Uia. E o que está acontecendo? Então, doutor, eu não sei. Eu não sei a medicação que eu estou usando, porque quem está controlando tudo isso é minha filha. A depressão foi fundo, mas no fundo do poço. Que coisa, né? O senhor não tem noção. Eu imagino. Agora, doutor, agora eu estou saindo dela. Tá melhorando? Mas só que, doutor, presta atenção. Sim. Eu dei abertura. Hum. Porque eu vi, Deus tem um propósito para mim. Eu ponho o não sempre na frente, não pode. O não? Tem que falar sim. É isso. Aí, doutor, agora eu saí da cama, graças a Deus, a minha filha puxando. É isso aí. E minha neta entrou dentro de casa aqui pra mim. Uhum. Nossa, doutor, o que foi aquilo que eu vi? Doutor, eu fiquei impressionada de ver minha neta. Sim. E aí, doutor, ela ficou 5 dias comigo, porque parecia minha filha aí e não tinha vaga mais. Mas, de repente, o casal desistiu. Sim. Aí, doutora, ela falou, mãe, eu vou deixar a Jaqueline com você. Eu falei, deixa comigo que eu vou cuidar da sua filha do jeito que você mandar. Ok. Doutor, o que foi aquilo que eu vi? Então. Minha neta tem 19 anos. É. E era top na escola, doutor. Uhum. Olha, ela teve uma convulsão na escola e não quis voltar mais. Pra escola. Aí, doutor, aqui dentro da minha casa, sabe o que eu vi, doutor? Uma menina levantar meio-dia e ir para o sofá, e aí vi cheirando paninho, doutor. Aí eu virei e falei assim, o que é isso? Aí ela falou assim, eu não tenho mais pai. Doutor, quando eu vi aquilo, eu não sei, se você vai perguntar o que eu falei, eu não sei. Eu entendi. Mas isso foi muito importante ela ouvir. Pois é. No segundo dia, doutor, ela estava no sofá largada lá do mesmo jeito. Eu mandei ela preencher uma pasta para mim. Eu cheguei lá, doutor, ela falou, não estou conseguindo fazer o novembro e dezembro. Me deu o espasmo dela de novo na minha frente. Aí, doutor, eu peguei ela pelo ombro e disse assim, você não tem nada, você não tem nada. Sim. Doutor, saí de lá, quando eu voltei, a pasta estava pronta. Aí, doutor, no terceiro dia, a mesma coisa, daquele jeito. No quarto dia, ela sentou na cozinha comigo e eu falei, Jaqueline, como que está o médico? Que a médica está falando de você? Eu não quero mais saber dessa médica, eu não quero saber. Doutor, e chorava, e chorava, e chorava. Eu peguei ela pela mão, doutor, eu falei, você quer ajuda? Ela falou, eu quero. Então eu, seu avô, a Jennifer, sua mãe, vai te ajudar. Quinto dia, último dia que ela ia ficar aqui, que a minha filha ia chegar. Ok. Faltava, doutor, eu perguntar para ela qual era a ajuda que ela queria. Doutor, eu falei, olha para mim, Jaqueline, responde para mim. Você quer o doutor Rafael, médico da avó? Ela sabe que ela respondeu, doutor, eu quero, mas pôs um mais na frente. Eu falei, não tem mais e nem menos, nós somos uma família, vamos se unir, você vai nele. Ok. E foi, doutor, foi tão bom, doutor, foi tão gratificante. E ela melhorou? Domingo agora, doutora, ela estava em casa aqui, empanando os bifes para mim, falou para mim assim, vó, no dia que você falou que eu estava bem, não me deu mais espasmo. Tá vendo? Doutor, isso foi uma emoção muito grande. Tá bom, né? Guarda essa emoção que é de gratidão, não é? Doutor. Por isso que a gente fala graças a Deus, né? Não é assim? Não é por isso que a gente fala graças a Deus? Porque a gente tem gratidão pelos bens que Ele nos dá. Obrigado, viu, pelo seu depoimento, viu? Isso ilustra muito as pessoas que estão te ouvindo, viu? Obrigado, doutor. Olha, eu estou amando escutar o senhor. Fica já tomei tranquilo. a maioria desses remédios aí que o senhor está falando. Agora eu não sei a medicação que eu estou tomando, porque Não a tem filha problema. que está responsável por mim. Ok. E aquilo que o senhor falou, a ansiedade faz eu falar muito. Tá, não tem problema. Né? Tendo quem ouça, tá bom. Entendeu?
Olha, eu estou fazendo esse depoimento e digo mais para o senhor, a mãe da minha neta está mais doente do que minha neta. Eu acho que ninguém é totalmente bom, ninguém é totalmente doente, né? A gente está sempre buscando melhorar. Agora, é claro que as coisas acontecem e a gente aproveita para poder melhorar. Sim, doutor, Ok, sim. Agora, doutor, eu tenho uma meta. Eu vou sarar, isso aí. vou fazer o que eu tenho que fazer, trabalhar, doutor. Tem que trabalhar na casa. Eu isso ponho aí. não na frente, tudo não. Não, vamos servir. Pode né? parar. Isso. Ó, eu fui terça-feira na casa, eu entrei, eu assisti a pré-eleição. Na casa espírita. Depois, doutor, eu fiquei sozinha. Ok. Aí eu tinha que ajudar a dirigente a caminhar as pessoas. Doutor, Sim. o que eu vi na casa foi muito emocionante, doutor. Foi lindo demais. Tá bom. Doutor, Essa Santa emoção... Luz, eu vi o seu Ângelo Lorenzetti aqui. Ele ficava no portão esperando meu marido vir me buscar. Tá bom. Essa gratidão Aí, é doutor, importante. Mantenha-se grata, Tô viu? falando muito, doutor. Não, Nenê. Eu só queria agradecer a sua colocação, porque a senhora está ajudando muitas pessoas a perceberem como o remédio ajuda. Tirou a senhora do buraco. E agora a senhora volta a servir. Mas não é, doutor. É isso mesmo. Eu brigava tanto com a minha filha, doutor, eu falava que não queria tomar aquilo. Nossa, foi um sofrimento muito grande, minha filha Pois e meu marido, doutor. É o que eu falo para meus pacientes. Eu falei, ó, a única coisa que você vai se arrepender de tomar esse remédio, sabe o que é? De não ter tomado antes. Mas é, doutor. Pois é. E Deus pôs esse médico na minha vida, ele cuidou do meu pai. Ele cuida da minha irmã faz 18 anos. Tá bom. E agora, doutor, no desespero das minhas duas filhas, em quem levar eu? Levaram eu nele. Ok. E deu certo. Mas só que eu, doutor, eu não sabia. Não sabia nem o que estava conversando com ele, eu estava aérea. É isso, fica mesmo. Ele me deu essa medicação. Uhum. E hoje eu estou conversando com o senhor. Olha que bênção. Seja bem-vinda, né? Por isso que a gente volta a falar. Seja grata. Eu amo esse programa. Né? Obrigado, Ana Maria. Eu já falei para o senhor que não foi por acaso, que eu não assistia nada. É coisas do Mas além que eu falo. Parei no seu canal, que eu já vi à tarde. Nossa, amei. Tá bom, seja bem-vinda, viu? Eu só vou pedir para a senhora se despedir, que está terminando aqui o horário. Mas a gente gostou muito da sua ligação. Fico muito obrigado pela sua participação. Obrigada, doutor. E o seu depoimento, que ilustrou para muitas pessoas, Tchau. ajudou muitas pessoas. Viu? Obrigado. Tchau, doutor. Até mais. Um abraço em Araraquara. Acho que nós temos 2 minutos. 1 minuto, 2 minutos. Então, na realidade, eu fiquei de falar quais eram aquelas as 3 critérios, né? Então, nós vamos fazer que nem um plim-plim, né? Nós vamos fazer uma coisa meio de suspense. Na semana que vem, nós vamos continuar falando sobre medicação, porque não falamos tudo ainda que é possível, tá? E os 3 critérios é muito simples, mas na semana que vem eu vou explicar eles com mais pormenor. Como a gente vai medicar alguém, a gente pensa em 3 coisas. Primeiro, a especificidade, a seletividade e a parcimônia na escolha do remédio. Então, a gente agradece a oportunidade da palavra, a presença de todos vocês aqui através da internet, do WhatsApp, do telefone, que deu o seu depoimento, que ilustra aí o que nós estamos falando através do dia a dia da vida real, vamos dizer assim. E a semana que vem estaremos aqui para explicar esses 3 critérios e mais um monte de coisas sobre mitos e realidades em relação à medicação psiquiátrica. Até a semana que vem, se Deus quiser.